Poderia ser feito em uma aula, em um único encontro? Poderia, mas eu acho que a gente perderia alguns detalhes importantes e eu tenho que ressaltar alguns destaques econômicos dessa historiografia brasileira, né, em termos de economia. A gente começa falando do pau-brasil, que foi o primeiro produto de exportação do país. Tá? Deixa eu ver se vocês estão aqui. Então, beleza. O pau-brasil, ele foi extraído pelos nativos, os indígenas, os portugueses chegaram no país, tiveram seu contato com os nativos, né? E houve uma troca. Então, os portugueses se interessaram ali pela madeira, né? A madeira é uma madeira de qualidade, que tinha uma pigmentação mais escura avermelhada, que poderia ser utilizado tanto para tingir quanto para a fabricação de móveis e tudo mais. E o que o índio mais tinha no país era madeira, tá? E você tem os portugueses que estavam oferecendo em um sistema de escambo, de trocas, espelhos, facas afiadas, cordas de qualidade, algumas outras coisas para os índios que eles desconheciam, não tinham tecnologia. Então, o que que acontece? A gente precisa fazer sempre umas observações importantes, que é o seguinte: é, para os portugueses era uma troca interessante porque é, a Europa não tem já florestas, né? Ela já é um continente muito antigo, conhecido como Velho Continente, e por lá, durante muitos séculos e milênios, ali as pessoas foram utilizando a madeira, então eles têm poucas reservas florestais. E adquirindo essa madeira era interessante para os portugueses, que foram o que eles identificaram de valor logo no Brasil. Eles estavam querendo ter, eles estavam na expectativa de dar a mesma sorte que os espanhóis, que nas colônias espanholas não demorou para se identificar a prata, principalmente, e outros minerais, mas a prata era o mais importante. Então, os portugueses identificaram a madeira e fizeram essa troca. E para os índios era interessante fazer essa troca com os portugueses, né? As pessoas acham que trocava madeira por algumas coisinhas, mas essas coisinhas os índios não tinham. Entendeu? Uma coisa é você ter ferramentas de qualidade, né? E o que o índio mais tinha no Brasil, o que mais tem, né? E tinha no Brasil são árvores. Então, para os índios também foi uma troca interessante. E esse escambo ocorreu. Só que ele acabou não durando é, muito tempo, porque logo apareceu um produto mais interessante, realmente de importância econômica, tá? A extração do pau-brasil, então você pega de 1500 até aproximadamente 1530, o Brasil não tinha planos ali de você fazer um povoamento. Portugal tinha o interesse em defender seu território, porém, ele estava mais preocupado com a segurança do que com o povoamento. Ele ainda não tinha tomado essa decisão, tá? E aí apareceu a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela surge ali entre 1520 e 1530 e virou um produto realmente importante para a economia do Brasil colônia, tá? A economia açucareira foi o eixo dessa economia colonial e o açúcar ele era muito valioso na Europa, ele possui um destaque internacional. Então, o açúcar ele é utilizado aí na confeitaria e isso é muito valioso para dar sabor para os alimentos, tá? O apogeu do açúcar ocorreu entre 1646 e 1654, tá? E depois nós tivemos o declínio dessa economia açucareira devido a uma grande oferta de produto no mercado e entrada de novos concorrentes. Então aqui entra uma observação econômica importante que a gente já estudou, né? Se um produto está com valor bom, alta lucratividade, isso tende a atrair novos concorrentes, tá? Então o açúcar, ele em algum momento a produção dele se tornou, vamos dizer assim, excessiva, tá? E foi aparecendo outros novos concorrentes de fora do Brasil. E a cana-de-açúcar ela tem um papel muito importante, que é o seguinte:
ela propiciou o povoamento do território brasileiro. Então, como que Portugal fez? Portugal não tinha dinheiro para povoar o Brasil. Então, ele pegou o Tratado de Tordesilhas, traçou umas linhas ali, que são as capitanias hereditárias, né? E falou assim: olha, quem em Portugal tem dinheiro para, com recursos próprios, fazer o povoamento do Brasil? Porque a coroa não tem dinheiro. Então, o Estado português não tem dinheiro para vir e povoar o Brasil. Então, a gente faz o seguinte: a gente procura quem tem dinheiro e manda para o Brasil. Olha, você vai ficar responsável por esse território, você pode explorá-lo economicamente. O rei te dá uma carta que fala assim: olha, ele está te cedendo como empréstimo para você utilizar à vontade, você explora economicamente, você faz suas descobertas, porém você vai ficar responsável pelos custos e a manutenção desse território. É claro que você tem que fornecer proteção ao território, então teria os fortes no litoral, você teria guardas protegendo o território e tudo mais. Então, a cana-de-açúcar, ela teve esse importante aspecto de povoamento do território, mas era um povoamento concentrado no litoral brasileiro, tá? E uma característica importante da cana-de-açúcar é conhecido como plantation. O que que é o plantation? Quais são as características? É a monocultura, o cultivo de um só produto, tá? Grandes propriedades rurais, e é um produto destinado à exportação. Ele não é um produto destinado ao consumo interno, ele é destinado principalmente à exportação, tá? Dessa forma aí, a cana-de-açúcar teve um destaque. Muitas pessoas faturaram dinheiro com o comércio de cana-de-açúcar. Os que obtiveram maior lucratividade foram os responsáveis pela logística, pelo transporte, e os holandeses tinham acordos com os portugueses, então os holandeses faturaram muito com esse comércio de açúcar no Brasil, tá? Então você tinha que transportar o açúcar do Brasil até a Europa, tá bom? É claro que os produtores também tinham lucro, não tanto quanto os responsáveis pelo transporte, e também as pessoas que faziam comércio de escravos. E aí aparece um ponto importante que está relacionado à mão de obra do trabalho da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela foi inicialmente tentada com os nativos locais, que são os índios, né? Só que os indígenas não estavam se adaptando ao tipo de trabalho realizado. Então, tiveram vários problemas, resistência, indisciplina, teve vários problemas aí que acabou que os indígenas não conseguiram obter muito sucesso nesse tipo de trabalho. Então, houve a exploração escrava no Brasil, no qual os comerciantes de escravos iam até o litoral africano, compravam a mão de obra escrava e traziam para o Brasil. Foi dessa forma que o nosso território teve a terceira etnia. Você tem os nativos, os índios que são nativos do território, você tem os homens brancos, né, que vêm da Europa, os portugueses, espanhóis, franceses e tudo mais, e você tem os negros que vieram da África, que foram comprados como escravo. E é interessante ressaltar que a escravidão, os portugueses eles não entravam dentro da África para pegar os escravos, eles compravam nas cidades africanas do litoral. Então, como que funciona isso, né? A escravidão, na verdade, ela é muito, muito mais antiga, tá? Do que essa época. Se você estudar ao longo da história da humanidade, sempre houve a escravidão de povos em cima de povos. E como que se dava isso? O povo que perdia a guerra se tornava escravo do povo vencedor. Então, os soldados, a população que perdia a guerra acabava se transformando em escravos. Então, é dessa forma que se tinha escravos. Ou filho de mulheres consideradas escravos também eram escravos. E o que que acontece? Os portugueses compravam esses escravos do litoral. Então, nas guerras entre as tribos, as regiões africanas lá, o povo perdedor acabava sendo aprisionado e vendido pelo povo vencedor. Tá? Dessa forma, veio aí a terceira etnia brasileira, que é um povo altamente aí miscigenado, formado aí pelas etnias indígena, negra e branca. Tá? Logo depois da cana-de-açúcar, que a partir de um momento entrou em declínio, tá? Mas é importante ressaltar, antes de falar especificamente sobre o ciclo do ouro,
que outros cultivos também foram surgindo aos poucos no Brasil, como o cacau na Bahia, você tem o algodão, você tem a produção de fumo, tá? Mas a cana-de-açúcar era o que tinha um destaque especial. Deixa eu dar um alt tab para ver se está tudo certo com vocês. Tudo certo. Seguindo. Em relação ao ciclo do ouro, o ouro ele ocupou o centro da economia brasileira durante aproximadamente um século, tá? E é claro, deixa eu já pôr aqui as informações que eu preciso. É claro que ele teve um impacto importante em inúmeros aspectos, não só dentro do território nacional, mas também externamente, tá bom? O ouro, ele mudou o centro da atividade econômica, que era mais focada ali no Nordeste, para o centro e a parte mais sul do Brasil, tá? Durante no sistema de capitanias hereditárias, apenas duas das capitanias existentes conseguiram um certo êxito aí com a cana-de-açúcar, né? Então, havia diversos problemas, como agricultura rudimentar, perdas, uma má gestão, entre outras coisas, que causaram vários problemas. Com a descoberta do ouro nas regiões de Minas Gerais, ali, principalmente ali na cidade de Ouro Preto, isso movimentou muito, porque até que enfim os portugueses aí depois de mais de 2 séculos tiveram aí a sorte de estar descobrindo o metal que eles tanto desejavam e os espanhóis já haviam descoberto anteriormente. E o que que aconteceu? O impacto foi tão grande que a capital brasileira, que era em Salvador, a primeira capital brasileira, foi para o Rio de Janeiro, em 1763, tá? E além disso, o ouro, ele tinha uma característica interessante que ele era chamado de ouro de aluvião, de fácil extração. Então, como que o ouro era retirado? Você pega uma peneira, vai para a beirada do rio e tenta a sorte. O ouro brasileiro, ele tinha essa característica de fácil extração, tá? Então, muitas pessoas conseguiram adquirir riqueza dessa forma. Inclusive, até escravos conseguiram comprar sua própria liberdade utilizando esse sistema de trabalho, né, que era menos custoso e de menor investimento do que uma plantação de açúcar, tá? E muitas cidades foram criadas ao longo do país, né, pelos caminhos das rotas de mercadores que abasteciam a região de Minas Gerais por causa do ouro. Então, o sul do Brasil, a região de São Paulo, então essas regiões mais para baixo aqui, as pessoas forneciam carne seca, couro, outros materiais aí e levavam através das rotas comerciais até as regiões de Minas Gerais, onde o ouro estava mais em evidência. É claro que o ouro não foi encontrado só em Minas Gerais, outros estados brasileiros também foram encontrados, como o estado de Goiás, entre outros. É até fácil você identificar algumas rotas comerciais, porque você vê que, por exemplo, dentro de Minas Gerais, a cada 25, 30 quilômetros tem uma cidade. São muito próximas umas das outras, tá? Então, o que que acontecia? Havia um comércio, então os mercadores andavam durante um tempo, pernoitavam naqueles locais onde eles costumavam pernoitar, iam surgindo cidades. Eles andavam mais um pouquinho, então dessa forma foram surgindo cidades, foram criando rotas comerciais e tudo mais. E o ouro ele propiciou um desenvolvimento econômico interno no país. Ele deu aí um pequeno upgrade aí dentro das possibilidades. Como eventos importantes na história nacional, né, ele está envolvido com a Inconfidência Mineira, né, tem um histórico disso, e também o ouro ele acabou tendo um reflexo na Europa. Por quê? Porque todo essa riqueza mineral das colônias portuguesas e espanholas foram levadas para a Europa. E qual que é a mentalidade mercantilista? A mentalidade mercantilista é o seguinte: se você tem muito metal precioso, você é rico. E o que o Adam Smith fez? Falou: não, riqueza não é isso. Riqueza é ter indústria. Riqueza é você criar empregos, é você produzir bens e tudo mais. Então, Adam Smith explicou. Só que o que que aconteceu? Os portugueses e espanhóis iam gastando o ouro que eles ganhavam e eles não se desenvolveram economicamente no sentido de produzir riquezas. Eles apenas gastavam os recursos valiosos que eles tinham. E
a abundância de metal precioso na Europa gerou uma inflação no continente europeu, devido a essas riquezas, tá? E um ponto interessante também a respeito do ouro é que o ouro ele era tributado pela coroa portuguesa. Então havia as casas de fundição, no qual um quinto dos ouros, né? Um quinto da quantidade de ouro, ela era retirada pela coroa portuguesa e você ficava com 4/5. Tanto que tem o quinto que é conhecido. E o que que a coroa portuguesa fazia? Ela derretia nessa casa de fundição o ouro, tá? E aí ela tinha lá o timbre da coroa portuguesa, então a partir daquele momento aquele ouro já havia sido tributado. É claro que existia um mercado de contrabando do ouro, tá? Mas isso era proibido. Então o termo Santinho do Pau Oco, que é um termo que a gente conhece, é porque é utilizado, é um termo que vem inclusive dessa questão de que as pessoas contrabandeavam ouro dentro de estátuas de santos, né? Então as pessoas achavam formas aí de esconder o ouro da fiscalização portuguesa. E hoje a tributação em cima do brasileiro é muito pior do que na época dos portugueses. Então os portugueses nos tributavam em um quinto. Hoje a tributação brasileira é mais de 40%. Tá? É mais de 40%. Então, hoje a situação é mais que duas vezes pior em termos de tributação. E é claro que todo esse ouro gerou uma riqueza importante para a região. Ouro Preto é uma cidade muito bonita, então você vê ali a abundância que todo esse ouro levou para a região. Então, tem as igrejas, tem o Aleijadinho que fez importantes obras, desenhou ali a igreja de São Francisco de Assis e tudo mais, fez esculturas importantes. Então, Ouro Preto ali ganhou destaque em diversos aspectos da nossa história, né? Tem Tiradentes e tudo mais. E Mariana foi a primeira capital do estado de Minas Gerais, tá? Uma curiosidade para vocês saberem, foi a cidade de Mariana, tá? Belo Horizonte vem um tempo depois. E aí a gente vai entrar na parte do café. Beleza. Se alguém quiser colocar alguma coisa ou tiver alguma dúvida, fique à vontade. Bom, o café, a gente vai demorar um pouco mais no café, que o café, por dois motivos, né? O café, ele é um produto mais recente que tem uma importância que você consegue detectar melhor, assim, a sua influência dentro, principalmente dentro da nossa região, aqui no estado de São Paulo, né? E também eu tenho um material um pouco mais abundante sobre o café, fica mais fácil, a aula fica um pouco mais rica quando a gente vai falar sobre o café. Pessoal, o café, ele veio para o Brasil no século XVIII, tá? E com a melhoria do padrão de vida nos Estados Unidos e na Europa, o consumo desse produto cresceu, tá? E em 1840, ele havia se tornado o principal produto de exportação do país, tá? Então, por que que o café ganhou toda essa questão aí, esse consumo todo? É porque o café, ele é um estimulante, né? Ele é conhecido por ser um estimulante importante, então acredita-se na sua influência na produtividade do trabalhador. Então, o mundo está interessado em aumentar a produtividade de seus funcionários, trabalhadores de modo geral, então o café ganhou esse destaque internacional. Em 1891, o café representava 63% das exportações do Brasil. Pessoal, isso é muita coisa. 2/3 de tudo que o Brasil mandava para fora era café. Tá? Então você começa a gente vai estar falando tanto do café aqui que a gente vai percebendo a importância que ele teve na nossa história e na nossa economia. Até então, até os anos de 1880, o café era um plantio feito ali na região do Rio de Janeiro, tá? E as técnicas agrícolas bastante rudimentares e como que era feito o transporte do café. Então, colhia-se o café, secava o café e depois colocava-se as sacas de café no lombo das mulas e o pessoal ia tocando várias mulas aí até o porto do Rio de Janeiro. Então você vê que o negócio era bastante complicado, rudimentar, você tinha que plantar café, tinha que ter um monte de mula, a mula
é um animal muito forte, mas ele carrega uma quantidade aí limitada de café e tudo mais. E você levava nessas viagens aí até o porto do Rio de Janeiro. Com a chegada da ferrovia, a produção do café cresceu rapidamente, principalmente no estado de São Paulo. A primeira ferrovia brasileira, né, que foi traga pelo Barão de Mauá, que é o empreendedor. Professor, Oi, pode você falar. mudou, você mudou o slide? Mudei. Eu estou no slide do café. Qual que vocês estão vendo aí? Eu tô vendo o ciclo do ouro. Tá. Então deixa O eu. meu tá no café também. O meu tá no café. Tá, pera aí. Eu vou tentar de novo aqui. Pera aí. Beleza. Pera aí. Agora eu tô vendo. Beleza. Show. Isso aí. Se der algum atraso aí, vocês avisam. O que que aconteceu? Pessoal, o Barão de Mauá, a gente vai ter aula com ele, sobre ele na disciplina de empreendedorismo, tá? Porque ele foi um importante empreendedor brasileiro, tá? Então, ele trouxe a primeira ferrovia para o Brasil e aí ligou o interior de São Paulo ao Porto de Santos e aí a explosão do café, aí o negócio desenvolveu, porque é muito mais fácil você carregar o café em muito mais quantidade, com muito maior velocidade do que você ter tá carregando em mulas, né? E uma questão importante aí é que essa produção cresceu rapidamente. Eu tive a oportunidade de morar na cidade de São Carlos, e São Carlos eu visitei uma fazenda muito legal, uma fazenda da época dos barões do café aí. Então, uma fazenda maravilhosa, grande e tal, e com extensos terreiros, né? Muito grandes, onde eles secam o café, e lá também tinha um maquinário de separar café, entre outras coisas, tudo da época do café. Então, assim, o café no estado de São Paulo, ele, dentre, no país todo, o estado que mais se destacou foi o estado de São Paulo. E o café é o que propiciou aí a riqueza, né, que deu o pontapé principal na riqueza do estado de São Paulo como o estado mais importante e rico do Brasil, né, economicamente. E uma questão importante é que aqui nós vamos estar utilizando a mão de obra de imigrantes, né? O café contou também com a mão de obra escrava, mas aí teve a questão da Lei Áurea, Princesa Isabel, então aboliu-se a escravidão e nós temos um período de importação de mão de obra. E vieram pessoas de vários lugares do mundo. Japoneses e italianos foram os de maior destaque, porque vieram em maior quantidade. Os japoneses aí pelo interior de São Paulo e os italianos também se espalharam. É muito fácil você encontrar pessoas aqui descendentes de italianos no estado de São Paulo, mas em São João aqui é demais, entendeu? Em São João aqui você vê facilmente. Talvez alguns de vocês aí sejam descendentes de italiano aí, sobrenome e tudo mais, o avô ou bisavô. Então vieram essa mão de obra imigrante da Itália e de outros países, veio gente da Ucrânia, veio gente da Alemanha e tudo mais. O pessoal veio para o Brasil e começou a trabalhar nessas fazendas de café, tá bom? No final do século XIX, o Brasil ele participava com 70% da exportação do café mundial, né? Ele dominava completamente o produto na exportação mundial, uma taxa muito alta. E aí tem esse final desse slide tem algumas informações econômicas muito importantes que eu preciso chamar a atenção. A taxa de câmbio do país era de acordo com a variação do preço do produto, ou seja, se o preço do café caía, o governo brasileiro desvalorizava o câmbio. O que que isso significa? Significa que o valor da moeda brasileira ficou mais barata em relação a moedas estrangeiras. Dessa forma, o café fica mais barato de ser vendido no exterior. Então, quando você desvaloriza o câmbio, você exporta mais. Então, foi isso que aconteceu. Quando caía aí o preço do café, o governo desvalorizava o câmbio como forma de estimular os outros países a continuarem adquirindo o café brasileiro, tá bom? É claro que tem uma contrapartida quando você desvaloriza o câmbio que a gente vai estar vendo, que é a seguinte: se você desvaloriza o câmbio, você vende mais barato para fora, porém as coisas de fora ficam mais caras, tá? É só uma observação que
Quando a gente for estudar a industrialização, mas daqui a uns minutos, a gente vai voltar a falar melhor sobre esse assunto. E a moeda desvalorizada, né, eu acabei me adiantando, dificultava a importação de bens de capital. Bens de capital são bens que produzem outros bens, né, maquinária e tudo mais, que os bens de capital são importantes aí para a expansão das indústrias. Mudei de slide, mas ainda sobre o café, tá? No final do século, a superprodução de café continuou desvalorizando o câmbio. É uma forma do governo proteger os produtores, tá? Então, mesmo o Brasil tendo uma oferta muito grande de café, e quando você tem uma oferta muito grande, você tem uma pressão para que o produto caia de preço. Por quê? Porque está produzindo demais. Então, o que a gente estudou na oferta e demanda? Olha, produziu demais, o preço cai. Se o preço está caindo, o que isso significou? Meu, para de produzir. Para de produzir. Não tem tanta gente para comprar assim esse produto que você está querendo vender. Por isso que os preços vão caindo quando há um excesso de oferta. E estava acontecendo isso com o café, tá? E aí o governo, ele sempre usava o recurso de desvalorizar o câmbio como uma forma aí de manter as exportações do café em alta. Em 1889, nós tivemos a Proclamação da República, tá? Isso é um evento importante, tá? Então, a monarquia, ela foi derrubada, ela foi retirada, né? E quem fez parte dessa tomada de poder foram importantes e grandes fazendeiros do café, aliado a outros setores nacionais aí, que resolveram remover a família real brasileira do poder. Isso é importante observar. Então, esse evento mostra, pessoal, a força política que tinha os produtores de café no país. Eles eram tão fortes, tão poderosos, né, politicamente, que eles, claro, com alguns outros setores, conseguiram agravar uma crise aí na monarquia e decidiram proclamar a república. Os cafeicultores, eles passaram então a dirigir a política até 1930. Então, desde a proclamação da República no país até a década de 1930, quando você vai começar o Estado Novo com Getúlio Vargas, então você tem aí período onde os fazendeiros de café ditavam a política no país, né? Então, inclusive havia troca de presidentes aí, eles faziam um acordo entre eles, né? A gente tem que lembrar aí que desde a proclamação da República você tem a República da Espada, que o poder é ocupado aí por militares, né? E depois você tem a política do café com leite, onde o estado de Minas Gerais e São Paulo tinham maior influência política no país. Inclusive, são os dois estados mais ricos do país, né? Minas Gerais e São Paulo. São Paulo em primeiro lugar, depois veio Minas Gerais, que em algum momento ultrapassou o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é o terceiro, e depois eu não sei quem é mais rico, tá? Não me lembro. Mas aí nós estamos localizados aí na região mais rica e desenvolvida economicamente do país. Houve várias tentativas durante esse governo de limitar a produção do café. Então eles queriam controlar melhor essa produção do café para que não houvesse superprodução. Por quê? Porque eles sabem, olha, se produzir muito café, a gente vai ter um problema, o preço do café vai cair. E eles que estavam no comando do país, eles não queriam permitir essa perda de capital. Então eles falaram, ó, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar formas aí da gente manter o preço do café elevado. Então eles tentaram limitar a produção do café, tá? Mas sem muito sucesso, tá? Em 1906, 1907, houve uma super safra de café. Então, os fazendeiros que estavam defendendo seu interesse, eles criaram a chamada Convenção de Taubaté, em que o objetivo era valorizar o produto e garantir preços mínimos ao produto estocado, ao café estocado. Então, essa convenção de café, os fazendeiros falaram, vamos fazer o seguinte, a gente precisa achar uma forma de manter esse produto valorizado, tá? Evitar quedas no preço. Então, a gente estabelece um preço mínimo para o café estocado. E como eles fizeram para manter esse preço do café valorizado?
eles fizeram empréstimos externos e retiraram o excedente de produção de café do mercado. Então, isso aqui é por economia que a gente estudou, então a gente já conhece. Então, havia um excesso aí de café no mercado, evidentemente que o preço ia cair, então, o que eles fizeram? Pegaram dinheiro emprestado do exterior e arrancaram esse excesso de café do mercado para que não houvesse queda no preço. Isso foi feito pelo governo. Só que, claro, nós vamos ter um problema. Isso aí tem um problema nessa decisão deles. Qual que é o problema? Que você está distorcendo a lei da economia. Você está distorcendo a lei da oferta e da procura, na economia de mercado. Então, você mantém valorizado o preço do café de uma forma artificial, tá? É um problema. Então, a gente vai falar nas aulas mais para frente sobre congelamento, na década de 60, 70, 80 e por aí vai. Assim como o congelamento, você cria um preço artificial para o produto, né? O produto ele valeria mais, só que ele está congelado, então artificialmente ele estaria barato, entre aspas, né? E aqui você tem um preço artificial do café. Então, esse café ele está valorizado, mas é só porque está tendo ações aí no mercado, tá? E qual que é o problema de você manter o preço do café valorizado de forma artificial? Ou seja, você não está deixando o mercado regularizar o preço. Você não está deixando a lei da oferta e da procura determinar o preço de um produto que é o que é para ser feito. Você está interferindo no preço, comprando o excesso de produto para manter o preço do produto mais valorizado. Só que o problema disso, que como esse preço do produto está valorizado, você acaba estimulando ainda mais a produção de café. Então, vocês estão vendo a bola de neve que o negócio já está virando, já tem uns slides para trás. Vocês estão vendo onde que vai chegar isso. Ou seja, o café foi continuando sendo produzido ainda mais, entendeu? Então, não tem como controlar o limite da produção se você mantém um preço artificial alto, você está estimulando novas pessoas a entrarem no mercado e não a sair do mercado, tá? Bom, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Alt Tab, todo mundo beleza aí. O que que acontece? Mudei de slide, ainda sobre o café. Os cafeicultores, então, eles passaram a se acostumar a ter e a se utilizar do Estado como meio de resolver seus problemas, tá? Isso não é só dos cafeicultores, tá? Isso é um comportamento que a gente identifica de modo bastante comum e também em todos os lugares do mundo. Os grupos que de alguma forma possuem influência dentro do poder político dos seus respectivos lugares, pode ser Brasil, pode ser Rússia, onde você quiser ir, de modo geral, né, você acaba identificando a utilização do Estado para alguns interesses próprios, tá? Isso é um problema e os cafeicultores não foram diferentes. Então, eles sempre que eles tinham problemas relacionados à economia do café, eles não procuravam a solução na boa gestão, é, na regulação, no controle de produção. Eles iam atrás do Estado, que eles mesmos tinham esse poder de influência, né? E eles tentavam resolver tudo que- através do Estado. O plano de valorização que os cafeicultores criaram, ele foi interrompido pela Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, de 1914 a 1918. Nesse período, houve uma grande queda no preço do produto, tá? E o governo interveio, então, por meio da compra de 3 milhões de sacas de café do mercado, tá? E como que o governo comprou esses milhões de sacas de café? Ele resolveu ligar a impressora e imprimir papel. Foi isso que ele fez. Olha só, o governo mais uma vez interveio, só que agora, em vez de empréstimo externo, ele resolveu ligar a impressora da moeda e começou a imprimir moeda, né? Ele foi criando esse dinheiro. É claro, esse dinheiro foi para o mercado. Então, quem estava vendendo café recebeu esse dinheiro. E o governo pegou esses milhões de sacas de café e depois ele tacou fogo. A gente vai estar vendo isso daqui a pouco. Então, todo esse dinheiro foi para o mercado e isso gera inflação. Gera inflação.
o governo, para ter inflação, você precisa avisar, olha, estou imprimindo dinheiro. Não. É só você viver o dia a dia que você percebe que tem algo de errado na economia. Por que que você percebe? Porque você começa a ver que as pessoas estão consumindo, estão comprando mais, estão comprando mais, estão comprando mais. Você fala assim, não, o que está acontecendo? O pessoal resolveu pôr a mão no bolso, ou seja, está tendo uma maior oferta de dinheiro na economia. Então, esse dinheiro caindo na economia, ele vai gerar resultados. E aí, o que ele diz a lei da oferta? Bom, os produtores percebem que estão aumentando as suas vendas. Todos os produtores de todos os produtos, eles começam a sacar, olha, as pessoas estão comprando mais, estão comprando mais. Então, o que acontece quando aumenta essa demanda por produtos? Sobe o preço, porque o produtor ele quer ganhar mais. Então, ele tem 10 unidades, vende a R$ 20 cada uma, ele fala, bom, eu vendi tudo. 10 unidades, no outro dia, vende de novo. Aí no outro dia ele fala assim, não, eu vou vender agora a 30, a 25. Aí ele percebe que vendeu tudo. Opa, estou ganhando mais. Aumentei o preço e vendi tudo. Aí ele vai aumentando até ele encontrar ali um valor em que ele estabilize a oferta com a demanda. Então, quando tem maior oferta de moeda no mercado, né, naturalmente não precisa ninguém avisar. As pessoas percebem isso e isso gera inflação, tá? Em 1925, o produto do café chegou na sua fase máxima aí, né? Fase áurea, chegando a representar 76% do valor de exportação brasileiro. Mais de 3/4, né? Vamos colocar 3/4 de tudo que era exportado pelo Brasil era café. Isso é muita coisa, gente. Isso é muita coisa. O produto teve uma valorização do seu preço entre os anos de 25 e 29, estimulando ainda mais a produção interna, tá? É aquele negócio. Enquanto tiver com preço bom, as pessoas estão produzindo. Como também a entrada de novos concorrentes. Aí outros países começaram a achar interessante o café. Opa, o Brasil tá lucrando com o café. Foi aí que também chama a atenção de outras pessoas, né? Que tá todo mundo querendo ganhar dinheiro. As pessoas começam a perceber o que está dando dinheiro e aí pensa, bom, por que não? Então foram surgindo importantes concorrentes aí, né? Então hoje o café é um produto importante também na Colômbia, Vietnã, tem outros países aí que acabaram aí se dedicando bastante ao cultivo da planta. Porém, em 1929, houve uma safra recorde, uma queda muito significativa nos preços, e aí a gente vai estar lidando com uma situação externa bastante importante, que foi a crise econômica de 1929, tá? O café acabou aqui e a gente vai falar do último tópico da nossa aula, que é a industrialização. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, ver se está tudo certo com vocês. Eu dou um Alt Tab, vejo todos vocês, beleza. Se alguém quiser comentar, perguntar alguma coisa, fique à vontade. Pessoal, então vocês viram que a importância aí do café, como ele afetou, como foi importante para o desenvolvimento, ele afetou questões nacionais, inclusive de importância política, ele moldou aí algumas características econômicas, regionais e tudo mais. E aí a gente vai vendo a fase de industrialização. Nós paramos ali em meados de 1929, né, para 1930, e o processo de industrialização ele tem um importante ali aliado no Estado Novo, já sob o governo de Getúlio Vargas. Tá? Eu coloquei algumas imagens aleatórias ali, tá? Eu sempre fui pegando. Mas uma das imagens de baixo aí do slide, do canto esquerdo, é uma imagem que eu peguei na internet da queima do café. Então o governo ele comprava o café, fazia umas montanhas aí de café e tacava fogo aí como forma de eliminar o excesso do produto. Sobre a industrialização, a crise de 29, ela causou uma queda na demanda de café e também nos preços. Tá? Então isso afetou o mercado de café e o café é o eixo da economia brasileira até então. Então, nós tivemos uma importante medida governamental chamada Política de Manutenção de Renda. O que foi isso?
o governo ele comprava e queimava o café, pagando um preço mínimo aos cafeicultores. Por que que o governo tomou essa decisão? Porque muitas e muitas pessoas e famílias e tudo mais estavam envolvidas nessa atividade econômica brasileira que dominava aí o cenário econômico nacional. Então ele pensou o seguinte, olha, se esse negócio naufragar, vai dar ruim. Vai dar ruim aqui no país, porque muita gente. Então, ele falou o seguinte, eu vou comprar o café e tacar fogo e vou transferir renda, né, manter a renda, na verdade, para os trabalhadores. Então, a gente evita um desemprego em massa, né? Vai ter alguns desempregos, algumas pessoas vão perder a renda, mas não vai ser generalizado. Então, ele procura manter essa renda mínima aí para as pessoas e uma geração de emprego razoável aí. Pelo menos segurar a perda, para que não ocorra perda de emprego. Uma outra medida importante está relacionada à desvalorização do câmbio. O governo, como já foi citado, ele desvaloriza o câmbio, tá? E essa desvalorização do câmbio, ela faz com que tudo que é importado fique mais caro, porque a nossa moeda foi desvalorizada perto de outras moedas. Então, a gente precisa de mais moedas brasileiras para valer uma moeda externa. Então, olha, agora está caro importar as coisas de fora. Então, o câmbio está baixo para fazer o café escoar para fora, porém, é caro comprar as coisas lá fora. E isso fez com que os produtos nacionais ficassem mais atraentes para o brasileiro. A venda do setor industrial nacional, ela era propiciada pela política de manutenção de renda, que é essa que eu citei para vocês, que o governo pagava o preço mínimo, procurando manter a renda e o emprego de grande parte dos brasileiros, e também a proteção da indústria nacional. E uma das formas de proteção da indústria nacional adotadas pelo governo foi a desvalorização do câmbio, para que houvesse exportação. Só que isso tem um lado negativo, que você vende barato, mas você compra caro. Então, tem esse problema. Mas, de qualquer forma, a economia brasileira estava, a indústria brasileira estava sustentada aí principalmente nessas duas ações, de manutenção de renda e desvalorização do câmbio. Uma característica importante da industrialização brasileira, da nascente indústria brasileira, já havia indústria antes, tá? Mas aqui nós temos um período aqui onde surge uma quantidade significativa de indústria no país, né? Não é uma ou outra, começa a se desenvolver industrialmente. A industrialização brasileira, ela tem a característica de ser uma industrialização fechada, inicialmente, tá? O que que é isso? Ela visada a atender o mercado interno. A indústria brasileira, ela não exporta, ela só vende dentro do território nacional. E outra questão importante é que a indústria brasileira contava com a proteção do Estado. Então, isso a gente chama de protecionismo. É quando o Estado ele arruma meios de blindar a indústria nacional. Então, você protege melhor a indústria nacional dos concorrentes estrangeiros. Então, tudo isso é bom? Não, pessoal, tudo que a gente está falando em economia tem o pró e o contra. Então, você escolhe o que você vai querer ganhar e o que você vai querer perder. O protecionismo é assim, industrialização fechada é assim, valorização ou desvalorização do campo. Então, tudo a gente tem que analisar dessa forma. Você tem aí a substituição de produtos importados pelos produtos nacionais. Então, diminuiu-se aí a importação de produtos e aumentou a demanda por produtos nacionais. E é claro que isso gerou mais investimentos na indústria nacional que precisava crescer para atender toda a demanda brasileira aí de produtos. Houve um aumento do nível de emprego, porque as indústrias estavam em expansão, e o governo adotou mais uma medida protecionista, que é a elevação das tarifas aduaneiras. O que que isso significa? O governo não só, quando você mexe no câmbio, desvaloriza o câmbio, você já está dificultando a importação. Além disso, o governo sobretaxou os produtos. Então, ele já tinha taxa, ele aumentava o valor das taxas, ele criava barreiras para impedir a importação de bens no país. Então, isso é mais uma medida protecionista. E aí vem uma questão interessante aqui. Isso aqui precisa
a gente precisa observar isso aqui. Foi adotado a taxa múltipla de câmbio para diferentes mercados. Como que funciona isso? Agora o governo resolveu criar diferentes taxas de câmbio para diferentes tipos de mercado. Então, no mercado do café, por exemplo, o governo desvalorizava o câmbio, a moeda nossa valia pouco no mercado de café, de forma que facilitava a exportação. Então, ficava barato para os estrangeiros comprarem café nosso. Aí, se a gente quisesse comprar café deles, o que nunca ia acontecer, né, que a gente estava queimando montanhas de café, a gente pagaria caro. Então, ele usou essa técnica aí como forma de ajustar alguns pontos na economia. Então, para café, a taxa de câmbio é desvalorizada. Porém, no mercado de bens de capital, né, produção de máquinas, equipamentos, ferramentas, aí a taxa de câmbio é outra conversa. A taxa de câmbio já era valorizada. Então, a moeda brasileira, ela tinha valores diferentes à moeda internacional de acordo com a ocasião, né? Aí, como que funcionava? Com a moeda do câmbio valorizado, o Brasil tinha um poder de compra um pouco mais forte. Ele comprava mais barato os equipamentos lá fora, as máquinas e tudo mais, os bens de capitais, por exemplo, né? E venderia mais caro. Mas ele não tinha nem para ele, então o que ele queria mesmo era comprar, tá bom? E teve o papel da agricultura aqui. A agricultura é importante citar aqui porque o Brasil até então era um país agrícola, né? O Brasil não era urbano, não tinha essa taxa de urbanização como nós temos hoje e tudo mais. A agricultura ela teve um importante papel, um desempenho importante aí nessa questão da industrialização, que foi, ela conseguiu liberar a mão de obra para a indústria. Como que ela fez isso? Através do aumento da produtividade. Então, se uma pessoa tinha tanto por cento, ela produzia 50 quilos de determinado produto por mês trabalhando no campo, agora essa mesma pessoa consegue produzir, em vez de 50 quilos, ela produz 77 quilos. Aumentou a produtividade. Você manteve o mesmo trabalhador, só que ele consegue produzir mais alimentos. Geralmente, os aumentos de produtividade, elas estão quase sempre ligadas a questões de tecnologia, tá? Com esse aumento da produtividade, você conseguiu liberar algumas pessoas do campo para trabalhar na indústria. E a indústria foi absorvendo esses trabalhadores que vinham das áreas rurais, tá? A agricultura também teve um papel importante de fornecer alimentos para esses operários que estavam no Brasil, né? Foi saindo gente do campo, mas a agricultura conseguiu manter a alimentação em casa daí das pessoas, produzir alimento para todo mundo, e também como importante fornecedor de matéria-prima, né? Então, tinha esse aspecto importante. E, por último, a agricultura também, os agricultores, eles eram um importante mercado consumidor da indústria. Então, os agricultores compravam as ferramentas, o maquinário, o trator, toda aquela produção lá de maquinários de ferro que a indústria fabricava, entre outros. A agricultura ela consumia muito da indústria nacional e também os produtos de consumo de modo geral, né? Então, na casa lá do campo vai ter também o sofá, vai ter a mesa, vai ter o ferro de passar, a televisão, então tem tudo isso aí, tá? Acabamos aqui a nossa aula de hoje, tá? A gente faz um break aqui e a gente vai continuar a aula de economia brasileira falando sobre os anos 60, 70, 80 e 90.